Continuando a série de podcast sobre o mangá que eu tô curtindo muito, o Kitsune dessa semana é o nosso segundo episódio sobre Dandadan. Como sempre, lembrando, estes vídeos são um oferecimento dos nossos apoiadores do financiamento coletivo do Catarse. O link do nosso Catarse tá na descrição do vídeo. Se você acha esses vídeos, esse canal, esse podcast, esse projeto muito legal e de repente vem um pensamento pra você que pensa, nossa, eu vou dar dinheiro pra esse cara, porque é tão legal que eu quero dar dinheiro pra esse cara. Você pode fazer isso. Eu deixo. O link tá aqui embaixo. Ah, e se inscreve no canal, comenta, interage, algoritmo, essas coisas vocês estão ligados, né? Inscrevam-se, inclusive, que é muito importante pra nós. Vambora. Continuando os podcasts de Dandadan, um mangá que me surpreendeu muito, que continua me surpreendendo muito. Toda a leitura de Dandadan é muito gostosa e muito divertida, mas fiquei pensando em umas coisas. Fiquei viajando numa bobagenzinha enquanto eu lia esse trecho de Dandadan. Já tem um episódio de Dandadan, vocês podem assistir no YouTube, vocês podem ouvir esse podcast em todas as plataformas de áudio e de podcast que tem por aí. E eu fiz, como eu sempre faço, a cobertura pelo mangá do equivalente do anime. Eu acabei de descobrir que, na real, esse anime não era pra ter tido um gap tão grande entre uma parte e outra, porque meio que deveria ser uma temporada só, de 24 episódios, e não 2 temporadas de 12 com um espaço de 6 meses entre uma e outra. Então não era pra ser assim, porque é uma produção do Science Saru, que é um estúdio que eu gosto muito, mas que tem aí os seus problemas organizacionais aí, de agenda e prazos e etc, etc. Então acabou que eles tiveram que fazer um gap no meio. E parece que o corte foi muito esquisito. Tipo, o último episódio da temporada anterior foi no meio de um negócio e não exatamente num cliffhanger e tal. Mas eu parei mais ou menos antes do arco do Didi, que é o novo personagem e que é um amigo de infância da Momo. E ele chega do nada e ele precisa de uma ajuda porque a casa dele, ele acha que é uma casa mal assombrada e ele precisa de exorcismo. E aí tem todo um contexto na cidadezinha que ele mora, etc, etc. Então vamos falar a partir daqui até aonde acaba o anime, que é depois do arco do Kaiju e do aparecimento de quem está por trás, por dentro do Kaiju, né? E da introdução do novo personagem, que é o Quinta, se eu não me engano. E a nova personagem, né? Que é a Vamolá. Eu parei aí, não sei se vai ter um nome de verdade pra Vamolá depois, mas eu parei aí na leitura. Certo. No meio disso, tem um arco de treinamento. Porque essa parte são 2 arcos. Essa parte tem o arco do Didi e do... Eu não sei como ficou na versão brasileira, Olho Maligno? Eu li a versão em inglês do mangá, que eles colocam como Evil Eye, né? Então deve ser Olho Maligno, Olho do Mal, não sei. Eu vou chamar de Olho Maligno aqui. Tem o arco do Olho Maligno e da família Kito e do Verme da Mongólia. E aí tem uma pausa exatamente, não exatamente, mas coisas vão acontecendo ali, e no meio disso tem uma espécie de arco de treinamento do Okarun, e junto com a Aira, né, ela tá ali também, e depois é que vai começar o arco do Kaiju. Então são 2 arcos com uma espécie de break ali no meio. E esse momento do arco de treinamento dele é um momento que eu olhei e falei, caramba, esse é o momento mais shonen de luta que tem nesse mangá. E que me fez ficar pensando, Dandadan é um shonen de luta? Porque não exatamente, mas também é, né? Dandadan é um mangá de... Como é que é o nome do autor? Yukinobu Tatsu, se eu não me engano. Que, aparentemente, pelo que eu li por aí, foi assistente do Fujimoto, o autor do Chainsaw Man. Eu devo ter comentado isso no primeiro episódio já. Tem aí uma certa comunicação de estilos, né? Tem um pouco da ideia e do espírito de você falar de coisas muito interessantes e sérias no meio de bobajada. Eu acho que Chainsaw Man é menos caótico e mais humor negro,
enquanto esse é mais caótico e nonsense. Mas o Chainsaw Man é um pouco mais incisivo na sua crítica social, enquanto Dandadan talvez seja um pouco mais, se não sutil, mais indireto na sua crítica social. Mas o espírito é muito próximo. E o Dandadan, também até onde eu sei, não é um mangá que sai na Shonen Jump, né? Então ele não sai na revista física. Ele é um mangá do Manga Plus. E eu não sei se isso informa um pouco a forma, né? Se isso afeta a forma do mangá, se de repente ele não precisa exatamente se prender à fórmula da estrutura narrativa de um shonen de luta. A gente tá acostumado com o shonen de luta que tem aí as suas grandes sagas, que tem um vilão final, pelo menos pra grande saga, mas ultimamente, se você pegar aí os seus My Hero Academia, Demon Slayer e Jujutsu, você tem um vilão final e não um vilão daquela saga, ele é resolvido e tem uma nova saga que ele é resolvido, depois uma nova saga que ele é resolvido. Que é uma forma mais próxima de um Dragon Ball, que aí você pega outros mangás também nessa linha. Os mais recentes têm um vilão pra chegar lá, né? E talvez isso tenha a ver até com a forma de publicação. Chutando aqui, eu não sou um especialista, certo? A essa altura, quase 40 anos de idade lendo essas porra que eu não deveria estar lendo, porque é shonen de luta para adolescentes, completamente fora do que eu deveria estar fazendo na minha vida, mas cá estamos. Eu deveria ser um especialista nessa altura, mas eu não acho que eu seja, eu não vou me colocar como um especialista nesse assunto. Mas talvez tenha um pouco a ver com a forma de leitura, né? De você comprar uma revista toda semana com o compromisso de fazer com que a pessoa compre a nova revista. Então, a revista da semana seguinte, no caso, né? Então, é melhor para você prender quando você tem uma espécie de objetivo de longo prazo que meio que garanta que a pessoa continue comprando por meses e meses e meses. E aí a publicação pela internet cria uma relação diferente com o leitor. Por que eu tô falando disso? Porque eu curto muito esse formato do Dandadan. Porque o Dandadan, ele tem pra mim uma estrutura narrativa de bola de neve. Ele é uma grande bola de neve que ele tem pequenos arcos, mas tudo se acumula, tudo vai... Parece óbvio, mas eu acho que não é. Porque eu acho que existe um hábito de outras narrativas que tem mais o hábito de resetar. Sabe, é lógico que os personagens continuam aparecendo e tudo mais, mas ele tem mais o hábito de resetar. Você tem esse compromisso de longo prazo, você termina esse compromisso de longo prazo, reseta, vai pro próximo. O que acontece no Dandadan pra mim é que você tem pequenos arcos, e esses pequenos arcos eles criam um novo status. Então você tem um novo personagem com um novo problema, com outro personagem de apoio, e aí tudo que aconteceu nesse anterior vai acabar sendo utilizado no próximo meio que imediatamente para acumular para uma próxima coisa, e a coisa vai aumentando e aumentando e aumentando. E até agora, pelo menos nesse trecho, que eu não lembro agora, mas eu acho que são tipo 9 volumes do mangá. Não sei quantos volumes do mangá existem até agora, da edição Tankobon, mas não ficou muito claro qual é o ponto final, sabe? Qual é o endgame de Dandadan. O que eu acho muito legal. Normalmente, eu ficaria meio nervoso com uma história assim. Talvez seja uma das coisas que as pessoas ficam com um pouco de preguiça até do My Hero Academia, o que eu discordaria, mas eu acho que tá próximo da reclamação que se tem com My Hero Academia. Mas eu ficaria um pouco nervoso de tá lendo por tanto tempo e pensar, tá, mas qual é o ponto disso aqui? Onde você quer chegar? Qual é o objetivo dos personagens? Qual é o grande sonho desses personagens pra chegar num ponto final e você, agora a história acabou porque o personagem alcançou esse objetivo. Eu teria um problema com Dandadan não ser assim. Pelo menos, né? Não tô dizendo que esse é um problema, mas eu digo que da maneira como eu gosto que as coisas sejam, eu teria um problema com isso e me deixaria um pouco nervoso, ansioso, digamos assim. Não é o caso com Dandadan. Dandadan, ele tem muito de shonen de luta e ele também tem um pouco de
se não um slice of life, que eu não gosto quando as pessoas usam slice of life dessa maneira, como se slice of life fosse uma coisa super genérica, e eu acho que slice of life é uma coisa bastante específica, mas obviamente que tem elementos emprestados, mas também tem romance. É, como eu já falei no outro episódio, uma comédia romântica. Então, a progressão da história se dá pautada na evolução do romance central da história, que é a relação do Okarun com a Momo. Esse romance que vai evoluindo. Esse trecho é um trecho onde o romance vai constantemente evoluindo, o que é muito legal. Vários dos arcos estão ancorados na ideia de ser um romance e em ideias que giram em torno do relacionamento ou da ideia de relacionamento pautada na história. Então, você vai acompanhando a progressão desse relacionamento com um monte de outras loucuras acumuladas em volta desse relacionamento. Então, o relacionamento entre os dois é a âncora emocional dessa história, e aí as outras ideias vão se acumulando ao redor dessa âncora emocional. Então, eu acho essa uma ideia de estrutura muito legal. E eu acho que é daí que vem a minha viajada. Eu acho que essa bola de neve é uma estrutura narrativa que não só beneficia a gente acompanhar esse relacionamento, porque você tem um monte de loucura ancorada numa coisa emocional muito palpável e comum, mas também talvez esteja relacionado com a temática de Dandadan, que tem a ver com a história do Japão e a história social do Japão e as coisas que vão se acumulando historicamente. Então é uma bola de neve da história do Japão, da história espiritual, digamos assim, do Japão, que é refletida na bola de neve dessas relações e desse grupo que vai se formando e que é refletido no relacionamento dos dois. Ele tem uma estrutura desses arcos que é bastante simples de acompanhar. Talvez, eu não sei se alguma hora eu vou achar repetitivo. Eu não estranharia se essa fosse uma crítica, sabe? De pessoas que leem, de discussões de internet e tudo mais, de fandom. A crítica de que Dandadan é repetitivo. Talvez seja repetitivo. Até agora não me incomodou. Mas, de fato, a estrutura é sempre a mesma. Você tem a introdução de um novo personagem humano, né? Uma pessoa aí da escola e tudo mais. Esse personagem tem a ver com alguma coisa sobrenatural ou alienígenas e tal. Essa coisa fora do comum, né? E isso vai ser introduzido ao personagem que foi introduzido na história. Então você já teve o Okarun com a Vovó Turbo. Você teve a Aira com a bailarina sedosa, esse é o nome? Eu não lembro agora, nunca gravei esse nome. Aí você tem o Didi e o Olho Maligno, e aí você tem, de certa forma, o Quinta. Não sei como ele vai, mas eu acho que ele vai estar mais na questão da ficção científica e do domínio dele dessas questões. Então você tem sempre isso, e tem sempre esse personagem que tá ligado com alguma coisa maligna, e essa coisa maligna vai ser incorporada a essa espécie de família. Ao redor da avó, a Seiko, essa avó é também uma âncora para todos esses personagens que tem alguma coisa muito maligna presa dentro deles e que ela junta esses desgarrados sociais históricos. Então você sempre tem um personagem que vai ser ligado com algum vilão e esse vilão vai ser incorporado à história como alguém do bem ou alguém que deva existir uma tentativa de redenção. É repetitivo, de certa forma. Mas eu acho que colabora para essa sensação. Mas eu também acho que tem uma bola de neve de pequenas coisas. E eu sempre fico fascinado nessa bola de neve de pequenas coisas. Eu vou fazer uma relação muito besta aqui. Talvez seja um pouco aquele meme do Poderoso Chefinho. O cara que só viu Poderoso Chefinho assistindo um segundo filme pensando, nossa, é muito parecido com Poderoso Chefinho esse filme aí. Talvez um pouco. Mas sempre que acontece isso, eu lembro de Seinfeld. Eu juro pra vocês, assim, eu queria muito fazer um episódio de Seinfeld, mas eu já cancelei a minha Netflix pra começo de conversa, e eu teria que ver a série toda, e eu não sei se, sei lá, eu não sei se eu tenho em mim a capacidade de fazer um episódio sobre Seinfeld. Fora o fato de que o Seinfeld é um escroto do caralho, né? Mas enfim.
Seinfeld, quando ele pega no tranco, quando ele engrena um método, ele tem um método de cada episódio que é muito legal, que é, você tem os 4 personagens principais, Jerry, George, Kramer e Elaine, e eles se separam em histórias, né, distintas um do outro, e essas histórias vão ficando cada vez mais absurdas até que elas se chocam no final e formam uma grande merda que acontece no final. Essa é a forma da narrativa do Seinfeld. E eu sempre curti acompanhar, tipo, ver o quanto, tipo, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda, e aí dá uma merda acumulada, dá uma merda potencializada exponencialmente por todas as outras merdas que aconteceram ao longo do episódio. E ler Dandadan no todo me dá um pouco essa sensação. Que sempre vai ter uma coisinha aqui, e essa coisinha vai dar em alguma coisa ali, que vai dar numa outra coisa ali. Então você tem, por exemplo, nesse trecho, você já tinha aquele alienígena que é o camarão, que dá soco, que ele estava sendo explorado, e aí esse personagem fica, e aí você tem, do nada, aquele boneco, que é um mini arco muito legal, eu acho muito da hora, que é o boneco da escola, um dos grandes mistérios da escola, que é um boneco de modelo humano vivo, apaixonado por uma outra boneca de modelo humano que foi jogada no lixo, e ele sai correndo, apaixonado por ela. Então você tem mais esse novo núcleo, nova dupla de personagens, mais uma vez, sobre amor, né? E até sobre, tipo, ela foi jogada no lixo, ela não é mais necessária. E esse cara é um cara muito... Esse personagem desse boneco vivo é muito apaixonado, então você vê uma paixão que não tem barreiras, e aí você reflete, né? Você faz a ponte com o relacionamento do Okarun com a Momo. Então, beleza, você tem o camarão, aí você tem esse boneco, aí aparece o Didi, aí o Didi tem a ver com o passado da Momo, aí a solução para o Didi tem a ver com o boneco, então o boneco acaba sendo utilizado para selar o Didi, e aí a solução do arco tem a ver com o alienígena camarão, que ajuda nessa hora. Aí beleza, acabou isso. Tem os exorcistas, que é a cena da banda, e aí os exorcistas fazem parte do exorcismo com música, o que dá a ideia do treinamento com música e com ritmo para treinar o Okarun. Depois disso, na verdade, você tem uma luta, e essa luta destrói a casa toda, e aí a solução vem com um bagulho trazido pelo camarão, aí você tem a luta, você tem o Kaiju, você tem o Quinta e o Kaiju, aí a solução pro Kaiju tem a ver com a casa, então essas coisas vão se acumulando, e eu sempre acho muito louco a criatividade pra ir juntando essas pequenas coisinhas, tipo, lembra daquele bagulhinho que parecia um Deus Ex Machina pra solucionar a casa deles? Não, aquilo vai fazer um robô gigante, então, tipo, é sempre muito criativo no caos. Inclusive o fato de a narrativa do Dandadan ser extremamente caótica também ajuda pra isso. Porque tem muito de comédia, né? Ele é uma comédia nonsense, absurdista, né? Então, mesmo que seja tipo, olha que facilidade. É muito o que eu falo do Dragon Ball nos seus melhores momentos, quando o Dragon Ball tá mais voltado pra comédia, que soluções fáceis, quando é comédia, funcionam quando tem graça. Desde que tenha graça, tá tudo bem. Então, em Dandadan, momentos absurdos que numa história que se levasse mais a sério, que se achasse mais tipo pé no chão, dark and gritty, você olhar e falar, pelo amor de Deus, olha só, que Deus Ex Machina, que conveniente, nada a ver, tirou do cu, sabe, esse é um argumento muito de internet, tirou do cu a solução, nada a ver. Em Dandadan funciona porque é idiota e porque é engraçado. O fato de eles conseguirem combater um kaiju no final com o elemento Deus Ex Machina que fez a casa não é um problema, porque gera uma cena absurdamente idiota e engraçada, que é a sequência de tentativas de fazer o robô, que primeiro vira um Buda, depois vira uma coisa meio Gurren Lagann, aparentemente tem uma referência a Warhammer no meio, porque o cara é um otaku, né? O Quinta aparece na história com Gunpla na mão e tal. Ou isso é só no anime? Não lembro agora. Mas enfim. Então, tipo, não é conveniente, não é sem graça porque solucionou fácil. É absurdo e engraçado.
por isso funciona. E aí essa bola de nerve... Bola de nerve é foda, hein? Puta que pariu. Bola de nerve. É a minha citação a Evangelion do episódio, tá? Fica aí a minha citação, bola de nerve. Essa bola de neve, ela vai criando o grupo de personagens. Que também é uma forma muito legal de fazer esse grupinho. Eu não sei quando isso vai parar, né? Eu acabei vendo uma imagem sem querer uma hora aí, numa wiki e tudo mais, de um personagem que eu não conheço, que é um cara de cabelo raspado. O cara parece meio yankee, e até agora não apareceu pra mim. Então talvez tenha pelo menos mais um personagem adicionado ao grupo. Mas ele vai adicionando, vai acumulando ao redor da avó, né, da Seiko. E eu acho esse grupo de personagens muito legal. Eu, inclusive, gosto do Quinta. Eu acho que o Quinta, o nerdão, é um personagem meio divisivo. Talvez, isso é muito interessante. Eu entendo, mais ou menos, quem não goste do Quinta, porque quando começou o arco, e é isso que eu acho que eu curto na narrativa de Dandadan, quando começou o arco, eu pensei que seria uma coisa muito curta. O Quinta ia ser o protagonista de 2, 3 capítulos, só pra movimentar o romance do Okarun com a Momo, pra colocar um elemento a mais ali pra gente pensar no relacionamento deles. E aí ele ia ser excluído da história muito rapidamente. E ele fica, né? Ele insiste na história, ele se mete na história. E aí eu acho que as pessoas talvez fiquem um pouco de saco cheio, porque inicialmente a sensação é que ia passar rápido, e de repente você fica, caralho, esse cara ainda tá aí? E mesmo assim, eu curto ele, eu acho ele um personagem muito divertido. E eu curto o Didi. Talvez o Didi fosse um personagem que eu curtisse menos. Mas tem algo em Dandadan que funciona muito bem pra mim. É curioso. Porque assim, eu sempre falo que é melhor a gente ter conflitos. E é melhor a gente ter conflitos internos dos personagens com eles mesmos e conflitos externos dos personagens um com o outro. O grupo de personagens do Dandadan é bastante positivo em relação um ao outro, quando você para pra pensar. Existe, por exemplo, o Didi aparece e ele cria um conflito, porque ele cria essa coisa do ciúme do Okarun com a Momo, que depois vai criar de novo com a Vamos Lá, né? Então você tem essa relação dos dois sempre com algum conflito lá no meio. Mas até esse conflito se soluciona muito rapidamente. O Didi é um personagem extremamente positivo que poderia ser muito chato, mas ele acaba sendo divertido por conta de, sei lá, talento e timing cômico do autor. Sabe, essas coisas contam. Você tem um grupo que tá sempre junto, e esse grupo, apesar de eles terem aquela coisa daquele diálogo de um estar enchendo o saco do outro com muita frequência, você sente uma harmonia e um amor e uma amizade verdadeira entre eles, porque eu acho que uma das coisas que fazem com que Dandadan funcione bem é a variação entre o caos absurdo e os momentos de calmaria, tipo a curva para baixo, sabe? Se você pensar num gráfico, você tem uma curva muito indo para cima no topo do caos, até uma curva dramática quando você pensa em aula de roteiro e tudo mais. Você tem esse topo do caos e do conflito e tudo mais, e tem um clímax, e aí você tem a curva voltando para baixo para uma calmaria. E esses momentos de calmaria são momentos em que você sente relacionamentos verdadeiros entre eles. Porque você tem uma coleção de personagens que são só, tipo, pessoas boas com problemas. Sabe, no fim das contas é isso. São pessoas boas com problemas, e às vezes nem tanto problema assim. O Didi tinha um grande problema, os pais dele estavam hospitalizados, a casa estava amaldiçoada, ele tinha um problema com a família Kito e tudo mais, mas ele é um cara muito positivo. Então ele tem esse problema. Mas você tem essa figura central da Seiko, que é uma personagem muito importante nesse sentido, porque é como se ela abraçasse todo mundo. Ela tem um jeito de foda-se pra tudo, mas ela abraça todo mundo. É muito legal você pensar o quanto ela abraçou o problema do Okarun, abraçou o problema do Didi. De certa forma, abraçou o problema da Aira. E ela tá lá pra ser um guia muito altruísta,
apesar de ela não parecer nem um pouco altruísta, de ela parecer um grande foda-se, ela é muito altruísta, ela é muito, tipo, se é o que tem que fazer, é o que tem que fazer, a gente vai ter que ficar de olho nesse moleque 100% do tempo, porque senão ele vai virar um demônio, a gente não vai sacrificar ele, não vai matar ele, não vai combater ele. Ele tem um problema, vamos todos nos juntar em comunidade para resolver esse problema. E talvez essa seja uma das coisas centrais dessa história, esse senso de comunidade. Porque como eu já falei, existe uma divisão, pelo menos na minha leitura, nessa mistura entre o sobrenatural e a ficção científica, existe a divisão entre a ficção científica ser uma representação dos problemas da atualidade e, de certa forma, uma representação até, mais uma vez para ser um podcast lacrador aqui, dos abusos de uma sociedade capitalista, enquanto o sobrenatural é um acúmulo dos problemas do passado e das injustiças do passado do Japão. Então é uma grande crítica social. Dandadan é uma grande crítica social, uma grande crítica a como a sociedade japonesa se organiza. Ao mesmo tempo que ela tem uma coisa muito positiva, que é: existe algo de positivo na maneira como a nossa sociedade se organiza, porque a gente é capaz de se organizar em comunidade. E a gente só consegue sobreviver a esses problemas quando a gente entende os problemas uns dos outros e se organiza em sociedade. E esses dois arcos, eu vou colocar um asterisco no arco do Kaiju, que eu não sei na onde ele vai dar. Mas o arco do Jiji, pra mim, é um arco muito forte. Ele é muito carregado. O arco do Kaiju é muito divertido e tem outras questões, mas ele é muito carregado dessas questões. Porque você tem, pra começo de conversa, você tem lá, a casa é amaldiçoada, então você fica nessa camada do mistério. Quando chega lá, você tem a família Kito. A família Kito é, depois que você vai entender um pouco melhor, você percebe isso no presente, depois percebe como isso é continuidade do passado, eles são meio que o peso dos mais velhos. Você tem uma geração anterior, e essa geração anterior é extremamente ranzinza e extremamente pesada com os mais novos. É aquele sentimento de, você que é jovem, que está assistindo, você talvez já tenha tido essa sensação com os seus pais, talvez você entrou no mercado de trabalho agora e você tem um chefe que é assim, ou funcionários mais antigos da empresa que são assim. Se você acompanha discussões de, sei lá, cinema na internet, discussões, eu já vi isso, discussão de cinema na internet, já vi, toda hora tem alguma discussão esportiva nesse sentido, que é: a gente chegou antes, a gente sabe o que é o certo, vocês nem estariam aqui se não fosse por nós, vocês têm que ter respeito por nós, simplesmente pelo fato de a gente ser mais velho, e hoje em dia nada é bom como era no nosso tempo. Esse corte geracional é uma coisa que existe em todo lugar do mundo, a gente vê isso aqui no Brasil, e com certeza tem uma coisa muito forte lá no Japão. O Japão tem uma sociedade bastante envelhecida, né? Nasce pouca gente e a população está envelhecendo, então isso com certeza é uma coisa que pega muito forte por lá. Então é muito aquela coisa de não sei nem o que vocês estão falando, porque vocês são jovens, então vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu recentemente vi uma bobagem dessa sobre cobertura de cinema, que hoje em dia esses moleques se acham jornalistas e não fazem jornalismo de cinema como a gente fazia na época que a gente fazia revista física. A gente fazia jornalismo de verdade. E, de certa forma, quando eu vi essas críticas, até o cara tem um ponto. Nessa crítica tinha um ponto, tipo, pô, o cara... É um desvio muito grande de assunto, mas enfim, só pra fazer a relação. Eu vi essa reclamação que era tipo, a gente visitava set e a gente fazia pergunta e fazia jornalismo e informava. Hoje em dia, os novos jornalistas de cultura pop vão visitar um set de filmagem e vão só bater palma e falar: ai meu Deus, que privilégio que eu tô falando com esse ator que eu gosto tanto. Faz sentido, mas tem um aspecto muito de ranzinza, muito de velho, de porra. Esses jovens de hoje em dia não fazem do jeito certo. No meu tempo a gente fazia do jeito certo. E aí você tem, eu lembro de ler essas coisas em vários artigos sobre o Japão e até sobre como é uma coisa muito recorrente de mãe, né? Eu devo ter comentado isso em outros
podcasts e outros vídeos no passado sobre como existe uma configuração muito comum, uma coisa que acontece muito comum na organização do núcleo familiar japonês, que é o pai não fica em casa, o pai trabalha. E aí você tem todo o problema da lógica de trabalho no Japão, que é o pai tem que sair e a hora extra é uma coisa que se o trabalho fala que você vai fazer, você faz, e foda-se a sua opinião. E se você não faz hora extra, você é um problema, então você não pode recusar. Direito trabalhista é uma coisa que deve ser muito difícil de ser aplicada lá. Tipo, a lei existe, mas não é assim que a gente faz as coisas, sabe? É meio que assim as coisas por lá. Eu tava até falando com um abraço para a Daisy. Eu tava num churrasco com o pessoal da Daisy e do Sakuda que vieram do Japão. E eles estavam falando que é muito assim, tanto de trabalho quanto, sei lá, de hospital e tal. Licença maternidade. Ela tava me dando esse exemplo da licença maternidade. Que tipo, existe lei de licença maternidade no Japão. A lei existe. Mas ninguém exatamente considera que você vai dar licença maternidade, porque o normal é quando a mulher tem o filho, ela pede demissão pra ser mãe. E aí ela vai pra casa. Então, tipo, pra que a gente vai pensar na licença maternidade, sabe? Então tem muito disso. De as coisas são o que são, o trabalho lá é um bagulho bizarro, de abusivo, e aí o pai fica fora, a mãe se demitiu pra ser mãe, e ela fica em casa, então ela cuida dos filhos, ela cuida da educação dos filhos. E aí cria-se uma relação de culpa muito grande. Que é, como a mulher teve que ficar em casa, a mãe vai acumulando esses sentimentos e vai gerando uma relação de culpa com o filho. Tipo, você tem que ser grato a mim. Eu te criei esse tempo todo. Eu te coloquei na escola, eu fiz você fazer lição. Você tem que ser grato a mim. Você não pode... É menos um amor e mais tipo, você tem que devolver tudo que eu te dei. Porque eu abri mão da minha vida por você. Então, eu li esse arco e eu fiquei muito pensando nessas questões e pensando em como a família Kito é muito isso, tipo, você tá aqui de favor e toda essa cidade tá aqui porque a gente cuida dessa cidade. E você tá nessa casa porque a gente deixa você ficar nessa casa, seus pais estão no hospital e você não tem como pagar aluguel, então você tá de graça aqui. Então você tem que ser grato a gente e você não pode falar um A. E tudo que a gente falar, você tem que aceitar. A gente vai entrar na sua casa a hora que a gente quiser e colocar o pé na mesa e foda-se. E o moleque não pode falar nada. E aí você tem aquela cena da Momo. A Momo, infelizmente, eu vou aceitar porque normalmente em Dandadan, essa coisa é relacionada com algo de uma crítica pontual, de uma crítica assertiva a alguma coisa. Mas a Momo é muito utilizada para cenas de abuso sexual. É isso que eu quero dizer. Toda hora, com certa frequência, ela é usada para cenas de abuso sexual. Nessa cena específica das termas, ela não é especificamente abusada, mas ela é quase, porque ela vai para as termas e aí tem uma placa toda suja que não dá para ver porque tem coisa na frente, falando que aquela é uma terma mista. E aí um monte de velho entra na terma com ela, e aí eles, sabe, é uma coisa comum. É considerada comum, tipo, ó, você tá aqui, você é uma menina, a gente é homem, a gente vai entrar por baixo da água e vai ver você pelada. É normal, é assim que a gente faz. A gente tem até um apelido, a gente é os crocodilos, eles vão passando pela água. E é aquela normalização do abuso sexual, principalmente com menina menor de idade. Tava até vendo uns vídeos recentemente sobre como existe muito esse papo de, nossa, mas o Japão é muito seguro. Sabe, se tem uma coisa que é boa no Japão é que não tem assalto, não tem crime, não tem sujeira no chão. E isso é propaganda, né? No fim das contas, isso é propaganda. Que a pessoa tava falando, é seguro. É seguro pra quem? Porque caso de feminicídio e caso de abuso sexual com mulheres e mulheres, meninas menores de idade, são muito altos. Os números são muito altos. Eu acho que feminicídio aumentou muito desde a pandemia lá no Japão, por exemplo. Tipo, o Japão é seguro, mas seguro para quem? E é uma coisa tida como normalidade. Tipo, você tá aqui, a gente é homem, a gente é mais velho, a gente é dono dessa cidade, você tá aí pelada sozinha, a gente vai olhar você pelada por baixo da água. Vai pegar em você, eles não pegam, ela sai e joga uma pedra nos caras e tal. E é muito legal como esses personagens, eles são desenhados hiper detalhados, com aqueles rostos muito
de, sei lá, parece velho japonês político. Esses velhos têm muito cara de político. Um sorrisão falso, uma carona grandona, muita ruga, bem desenhadinha, bem realista, cabelinho lambido pro lado e tal. Então é uma cara muito respeitável. E aí a arte do mangaka faz com que esse rosto respeitável seja macabro. O que eu acho genial. E aí você vê que, na verdade, essa é uma família milenar que está supostamente defendendo aquela cidade de uma erupção vulcânica ao longo dos milênios, através de milênios ou centenas, né, séculos e tal, através de sacrifício humano. E esse sacrifício humano cria o olho maligno, que é um yokai, mais uma vez um yokai sendo o reflexo de uma injustiça histórica. Então você tem a sociedade japonesa se organizando de uma certa forma e criando um acúmulo de energia negativa e de mágoa histórica. E, que é uma criança excluída de todo mundo, que só o que ela queria era brincar, e que se transforma num espírito maligno porque ela é sacrificada como sacrifício humano para os deuses da montanha e do vulcão. E que aí depois a criança milenar toma uma outra criança mais recente, de cabelinho de cuia, e forma aquele visual lá daquele olho maligno e tal, de cuequinha. E que depois a cueca vira um item maligno, né? Um objeto amaldiçoado, tipo Jujutsu Kaisen. E aí, por conta do acúmulo de séculos de energia negativa e de mágoa e de ressentimento. E é por isso que eu acho que o Didi funciona, sabe? Talvez em outros contextos, em outros mangás. É por isso que eu falo, que às vezes você tem uns comentários que as pessoas fazem, porque o Kitsune fala isso desse mangá e fala isso o contrário do outro mangá. São mangás diferentes, né? A gente, às vezes, tem uma outra crítica a mim que fala, o Kitsune pensa no que ele queria que a história fosse e não no que ela é. Mas aí, nesse caso, eu estou pensando no que a história é e não em como, já que não funciona em X, eu tenho que criticar em Y. Funciona aqui. O personagem do Didi é um personagem que talvez eu não gostasse em outras histórias, mas ele funciona muito por conta de ele ser muito positivo. Ele é um moleque do bem. Ele é chato às vezes, ele é tipo histriônico no jeitão dele, o que funciona muito por conta do timing cômico e da arte do Yuki Nobutatsu. Mas eu tô falando certo o nome do autor? Eu acho que é Yuki Nobutatsu, né? Enfim. Então funciona nesse sentido por conta da arte, do timing cômico do Yuki Nobutatsu, então fica engraçado, né, as poses idiotas que ele faz, mas também funciona porque ele é um cara tão do bem que ele quer ser a pessoa que vai reverter séculos de energia negativa. Porque ele olha pra uma criança que quer brincar, e aí esse sentimento de querer brincar se distorce, e ele acaba gerando, tipo, depois de toda uma vida de violência e de olhar violências por séculos e ser sacrificado e de ver suicídio dos pais na segunda criança, né? Então, uma mentalidade que viu muita violência e que só queria brincar, juntou os dois pontos e acaba que interpreta brincadeira como violência e violência como brincadeira. Então, ele vê isso e fala, não, eu vou brincar com você. Então, se você quer brincar, eu vou ser o seu amigo de brincadeira. E aí é que funciona, é muito bonito isso no fim das contas, é muito bonito. Sabe, eu acho muito legal. Então, o Dandadan ele tem esse equilíbrio entre essas coisas muito sérias, uma crítica social muito pontual e muito assertiva, muito interessante, com caos. Porque o arco do Didi também é o mais absoluto caos. Porque eles caem lá naquela... num portal dentro da casa, que tem várias casas milenares, e aí tem o verme da Mongólia, e aí o Didi vira o olho maligno, então você tem um monstro gigante e um demônio pra lutar ao mesmo tempo, e aí o moleque tem que lutar contra esse demônio, né, o Okarun, e não consegue, porque o demônio é muito forte, porque não só o demônio é forte, como o Didi é forte, e aí a luta é muito criativa, né, eu gosto muito da cena em que ele coloca a Momo numa poltrona e lança ela como um foguete. E eu gosto muito da arte do... Eu não sei, eu não vi o anime, né? Essa temporada eu não vi. Eu fui ver algumas cenas só pra ver como ficaram. A cena, por exemplo, do Exorcismo. Mas eu gosto da arte do mangá porque eu acho que
por conta da... Tem alguma coisa na arte desse mangaka que cria volume e peso nos objetos e nos personagens. Então, quando eu... Olha aqui, eu vou ser extremamente gay aqui, mas quando eu olho para o Didi transformado no olho maligno, ele é um tronco. Ele é uma peça. E eu olho os desenhos e eu sinto o volume. Então, olha, eu sinto o volume. Então, como eu sinto esse volume, eu também sinto o peso. E eu acho que a narrativa visual do mangá, pra mim, ela flui e ela tem trancos. Então, tem muitos, tipo, quando dá um golpe é um tá. Então é tá, 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 tá. E aí, às vezes, a coisa flui, mas às vezes você vê, tipo, batidas. Então, a luta do Okarun com o Didi, da vovó Turbo contra o Olho Maligno, é muito de momentos de muita força e muitos trancos e tal. E aí a solução também é uma puta de uma loucura, então a coisa vai se acumulando. A menina vai lá e faz uma mangueira com o verme da Mongólia pra jogar gosma no vulcão e tal. Que no fim das contas o vulcão era real, eles de fato, a família Kito estava conseguindo deter o vulcão. Então tem isso, tipo, existe um fundo de razão pro que eles estão fazendo, mas eles fazem do jeito mais babaca e ressentido historicamente possível. Então, é um arco com um peso emocional muito forte e também tudo muito idiota, sabe? A solução tem a ver com o cara chegar, tipo, no meio de uma erupção vulcânica e de um demônio e de um verme, chega um disco voador, sabe? Então tem essas bobagens. Eu curto muito esse equilíbrio entre o sério e a bobagem, que é o que eu curto no Chainsaw Man, né? Então deve ter essa comunicação entre os dois que já trabalharam juntos, né? E aí depois disso você tem mais da coisa mais emocional, e a coisa emocional com bobagem. Então eu sempre gosto quando o Dandadan faz isso, que é a cena que eu tive que conferir como ficou do Exorcismo. Que depois eu fui descobrir, porque eu lembro da semana que saiu e tava todo mundo, caralho, que foda! Fizeram igual Ex-Japan! Que legal! E aí eu fui ver a música e a cena ficou muito bem feita. Eu, inclusive, vou fazer um parêntese aqui, que eu tava lendo umas reviews. Tem um cara que eu gosto bastante de um blog chamado Lost in Anime. É o Guardian Enzo, na verdade, não é Kenzo, é Guardian Enzo. É um americano, ele tem um blog, ele acompanha episódio a episódio de vários animes, né? Ele vai escolhendo. Ele ama Dandadan, mas ele diz que Dandadan funciona melhor em anime. E discordo. Acho que o anime é uma puta adaptação, parabéns para o Science-Saru, mas o mangá não perde nada. A cena da música, eu já adorei no mangá. Aí eu fui conferindo no anime e falei, nossa, ficou bom. Mas eu já gostei no mangá, eu não fiquei tipo, nossa, precisava de música essa cena, porque eles estão tocando. Não, foda-se. Deu pra sacar, sabe? Deu pra sentir. Não tem problema. O mangá não tem som e não tem cor. E tudo funciona, sabe? Eu tenho essa birra, isso é uma birra pessoal, de quando eu comentava que tava lendo Your Lie in April, e eu tava curtindo a leitura do mangá Your Lie in April. E toda vez que eu comentava que tava lendo o mangá e curtindo o mangá, alguém falava, ah, mas você tem que ver o anime, né? Porque tem música, eles tocam. O mangá não funciona, não tem som. Eu falei, porra, todo o resto das coisas que você leu, que era tipo uma cena de luta que eles não se movimentam, porque toda a cena que você tem de luta no mangá são cenas estáticas, por definição, não funciona na sua cabeça? Só funciona se eles estiverem em movimento? Porra, pelo amor de Deus, né? Ah, onomatopeia não serve pra nada. Onomatopeia representa som, mas é uma letra que faz boom. Eu tô lendo as letras boom. Eu não tô ouvindo uma explosão, então não funciona. Porra, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto muito da cena do mangá. Eu fui conferindo o anime, ficou legal, ficou bem legal. E aí depois o pessoal do Ex-Japan, o vocalista do Ex-Japan ameaçou processar, né? E aí a coisa perde um pouco a graça, porque tipo, porra, podia ser uma homenagem tão legal. Aí o cara falou, mas vocês não falaram comigo. Achei bobo da parte do cara, pegou mal pra caralho depois. Ele apagou os tweets. Aí o comitê de produção pediu desculpas por não ter consultado antes, porque tem a ver com eles terem usado o nome Hayashi pros exorcistas. E aí o nome do vocalista do Yoshiki é Hayashi Yoshiki, mas ele não gosta do nome Hayashi por causa, acho que, da família dele, de um acidente no passado que lembra isso. Então ele viu os caras usando uma música muito parecida com o Ex-Japan e o nome que ele não gosta e achou errado. Enfim, tudo muito bobo, né? Mas essa cena é uma cena, tipo, de absurdo.
vamos exorcizar esse cara, em vez de ter os caras fazendo cântico budista, vai ter uma banda de metal. E aí vira um show de metal com luzes e os caras fazendo headbanging e tudo mais. Então é uma cena muito idiota, muito bobona, e no meio disso você tem o Didi sendo extremamente humano. É muito legal. Ele chegando e falando, não, para. Eu não quero matar esse demônio é só uma criança. E aí você tem depois a cena da escola, dele tentando, sabe, agindo de maneira demoníaca na escola, mas tentando controlar. E aí você tem todo aquele... Isso eu acho muito legal. Tem vários momentos muito bonitos em Dandadan. E pra mim um dos momentos mais bonitos de todos é o momento em que a casa tá quase toda destruída. Ela vai ser completamente destruída depois, né? Mas a casa tá quase toda destruída por conta das primeiras ativações do olho maligno dentro do Didi. Mas eles falam, não, mas... Porque ele vira um Rama, né? Ele canta musiquinha e tal, iapapá. E aí ele vira demônio com água gelada. E aí depois tem que usar água quente pra ele voltar ao normal. Acho que é isso. E eles precisam ficar vigiando o moleque quando ele, sei lá, sem querer acordar de madrugada, ir no banheiro lavar a mão, e aí ele vai virar um demônio e destruir tudo e matar pessoas. E aí eles estão passando frio na casa cheia de buracos e eles estão, tipo, fazendo revezamento e acordando de madrugada, e tem umas cenas... Pra mim essas cenas são tão fofinhas, tão bonitinhas, que é aquilo que eu falei, é esse senso de comunidade na adversidade. É eles, tipo, formando uma comunidade, formando uma família, e não tem, tipo, ai, que saco. E aí eles ficam fazendo piadinhas com o fato de ser chato, sabe? Obviamente que tem alguma piadinha ou outra, mas tem esse altruísmo, essa abnegação. Tipo, não, tudo bem, a gente faz o turno da madrugada, aí ele acorda, eles estão com o cabelo todo zoado e o olhinho fechado, assim, aí vai lá, e o cara vai no banheiro, fala, beleza, tudo certo, vamos dormir? Aí dorme com frio, porque tá tudo quebrado, e eles não têm dinheiro pra reformar a casa. É tão bonito, eu acho bonito, acho tocante, é isso que eu acho legal. E aí que entra também a relação de forma e conteúdo, né? Porque tem uma coisa muito legal na arte desse mangaka, que é a capacidade dele de formar uns painéis, e esses painéis me lembram muito aquela coisa que me foi apontado pela primeira vez no vídeo do Every Frame a Painting sobre o Akira Kurosawa, e como o Kurosawa compõe a cena, tanto o Kurosawa quanto o Bong Joon-ho, que eles fazem cenas com vários personagens na tela, em vez de fazer close, rosto, ele prefere formar um painel onde você vê todos os personagens na cena, cada um em uma camada, criando vários sentidos em várias camadas diferentes, com todos eles interagindo. Eu vou fazer um hot take aí e dizer que One Piece faz isso o tempo todo, porque One Piece tem, assim como Dandadan, provavelmente por influência direta, Dandadan faça isso por influência de One Piece, terminar arcos com uma grande refeição. Porque essa é uma maneira de você criar laços, né? A refeição é um ato social. Não é só comer, ingerir nutrientes. É um ato social. E One Piece entende disso, Dandadan entende disso, e termina arcos com grandes refeições. Dandadan, pra mim, faz melhor. Porque eu acho que o One Piece curte a bagunça. Então ele faz uma grande painelzão, a página dupla, onde todo mundo tá interagindo. E aí você vê aqui no canto o Usopp cantando, no outro o Luffy pegando carne, no outro o Sanji servindo um prato e tudo mais. Mas eu acho que pra mim é só bagunça. Em Dandadan, ele forma esses quadros das grandes refeições e tem tipo camadas de personagens interagindo em pequenos momentinhos bem mais legais do que só olha o personagem fazendo o seu estereótipo. Não é só o personagem fazendo o seu estereótipo. É os personagens interagindo de maneiras significativas. Sabe? Ele forma esses painéis que aí parece muito o Kurosawa, que é tipo você ter movimentos nas camadas de trás. Você tem o primeiro plano e você tem um outro movimento no outro plano, criando harmonia, sabe? Então eu gosto muito desses quadros, e é quando eles formam essa família, e você sente que eles se gostam. E é muito bom, é muito legal. Eu curto muito. Porém,
tudo isso, eu acho que tudo isso se acumula de uma maneira muito orgânica e muito significativa até chegar no arco que aparece o Quinta e o Kaiju. E aí eu acho que nesse caso é uma quase quebra, que não é uma quebra total, porque, obviamente, o fio condutor de toda essa história é o relacionamento do Okarun com a Momo, e você vai acompanhando a evolução desse relacionamento, e o início desse arco tem a ver com o relacionamento. É que eu acho que o arco do Kaiju é muito legal, eu gosto muito, eu me diverti pra caralho lendo, eu gosto de todos os personagens introduzidos nesse trecho da história, eu adoro o Quinta, eu adoro a maneira como o Didi Olho Maligno interagem com o arco, que é basicamente não interagindo, porque ele é um problema, então todo mundo tá tentando tirar ele da história o tempo todo. Eu gosto muito do Quinta, eu acho que o Quinta é um personagem muito divertido, mas por enquanto não dá pra entender exatamente qual é o ponto nesse sentido dessa... Pra mim, o ponto na questão da crítica social, né? Da, tipo, o grande comentário social desse arco, eu não saquei. Eu não saquei. Ou eu não saquei e já estava lá, ou, na verdade, a gente tem que aguardar. Porque essas coisas são todas cumulativas. Então, alguma hora a gente vai entender, porque tem a nova personagem, que tem a ver mais com ficção científica, né? Todo esse arco teve mais a ver com ficção científica, então a gente tem que esperar para ver o que acontece. Mas o fio condutor continua o mesmo, e esse continua funcionando, que é o relacionamento dos dois. E eu adoro o relacionamento deles. Eu gosto muito. Tem toda uma sequência de cenas e momentos muito bonitos. Tipo, de fato, esse é um relacionamento que eu entendo, sabe? Tipo, o autor conseguiu fazer a gente sentir que eles de fato estão criando sentimentos um pelo outro. Isso é mais raro do que parece. Parabéns para Dandadan. E aí você tem os pequenos momentinhos, você tem aquele momento deles voltando do arco do Didi na van, e aí tem a Momo colocando os dedinhos na mão dele pra eles ficarem de mãos dadas. Você tem o Okarun fazendo um gesto bonito por ela quando ela tá no trabalho e o turno dela vai ser até mais tarde, e ele espera pra voltar com ela pra casa. Então, tipo, eles têm gestos um pelo outro, e é muito legal. E é interessante porque você também tem essas coisas das relações sociais, né, de como eles se organizam, tipo, na escola e essa hierarquia social e tal. E aí que entra o Quinta. Que o Quinta é um elemento muito legal pra mim. Que é aquela ideia do incel. Do incel de olhar para um relacionamento de fora e pensar, não, peraí, como é que aquilo tá funcionando e pra mim não funciona? Como é que ele tem direito a uma mulher, colocando em termos bem chulos aqui, tá? Como é que ele tem direito a uma mulher e eu não? O que eu tô fazendo de errado e o que ele tá fazendo de certo? E aí ele olha ainda pro Okarun e fala, não, peraí, ele é tipo eu. Ele é um bostão, ele é um nerdão. E ele tá com uma mina? Como isso pode acontecer? E aí você vai, através desse questionamento dele, você vai vendo a lógica do relacionamento dos dois, da cumplicidade desses dois. Obviamente tudo isso feito para a comédia, para o absurdo, porque eles estão tentando ir atrás da bola, né, do moleque, da literal bola do moleque. E eles veem a notícia da bola dourada que surgiu num prédio. E aí ele fica ouvindo isso e falando, porra, mas eles estão falando de bolas o tempo todo. E eles podem falar assim, do jeito tão chucro um com o outro, falar sujo? Então se eu falar vai ser assim. E aí ele vai, tipo, sei lá, eu não esqueci exatamente o que ele fala, mas é como se ele falasse, tipo, ah, então e o meu pintão, hein? E tipo, não é assim que faz, pelo amor de Deus. Sabe? Eles não estão, tipo, você tem que ter tato. Então o cara é um cara sem tato, tentando entender como criar essa relação. E aí você vê através disso a relação dos dois. E depois vai culminar em mais um elemento de ciúme para colocar mais um obstáculo no relacionamento, porque o relacionamento deles é a espinha dorsal dessa história. Então, funciona. O Quinta funciona. É bem legal. Eu tô falando certo o nome dele também? Ou eu estou falando tudo errado esse tempo todo? Porque eu tendo a errar. Eu não quero olhar... Eu tenho um computador do meu lado e eu não consulto as coisas, né? Mas eu tendo a errar durante o episódio inteiro uma informação básica, vocês ficam nervosos, né? Eu vou continuar fazendo isso, eu não vou checar o nome desse personagem, ok? Se eu tô falando errado, vocês vão aguentar. Se eu tô falando certo, parabéns pra mim. O personagem funciona, o arco funciona, o arco é muito legal. É muito divertido. É muito legal como você tem essa, tipo, até uma questão de eles serem dois nerds, mas eles não exatamente vão ser amigos por serem nerdões, otakus,
porque um é otaku de uma coisa e o outro é otaku de outra coisa. Então, até esse entendimento é legal. O entendimento de como essas coisas funcionam. Você não vai colocar, tipo, não, vou fazer o grupo dos otakus, mas esse é o otaku de X e esse é o otaku de Y. Não, muitas vezes, justamente por eles serem otakus de coisas completamente diferentes, eles não vão falar um com o outro. Então, um é otaku de anime e ficção científica. O outro é otaku de, sei lá, History Channel pé grande. De mistérios alienígena, ufologia, ocultismo. Ocultismo não exatamente porque não é sobrenatural, ou ocultismo encaixa-se quando você fala de ufologia? Não sei direito. Mas ele é mais dessa área. O outro cara gosta de Gundam. É outro bagulho. E talvez até o Okarun olhe pra isso e fale, não, Gundam é fantasia. Gundam não existe. O que existe mesmo é o pé grande, é o monstro do Lago Ness. Isso é sério. O que você gosta é coisa de bobo. Sabe? Até uma espécie de rivalidade entre otakus. Enfim, o arco é muito da hora. Todo o acúmulo das cenas do mecha, da luta do mecha contra o espécie de Godzilla, que na verdade é um kaiju do espaço. Porra, maravilhoso, divertidíssimo. O cara realizando o sonho de pilotar um robô. Eu fico feliz por ele. Como eu gosto dele, eu fico feliz por ele. Mas, eu vou deixar um último ponto aqui nesse podcast. Que é, está muito legal de acompanhar Dandadan. Eu estou lendo nesse ponto até onde foi o anime, que são mais ou menos uns 9 volumes do mangá. Me diverti imensamente com tudo que aconteceu. Ainda fica um pouquinho aquele sentimento de onde isso vai chegar? Porque sempre tem aquela coisa do acúmulo que eu falei, da bola de neve que eu falei, e a bola de neve é legal, mas quando você tá no meio da formação da bola de neve, você fica tipo, porra, mas eu não sei quando é que essas coisas vão se juntar. Então você tem uns elementos, tipo, na verdade, a matriarca da família Kito é um criptídeo, né? Ela é um subterrâneo. E aí eu acho que volta um outro personagem que vai pra cima daquele serpo. E fica esse cliffhanger de um outro, sei lá, criptídeo alienígena, alguma coisa assim, que vai pra cima do serpo, que são os primeiros alienígenas do mangá. Então, talvez esteja se formando uma grande trama de uma grande ameaça central da história, que a gente não tem uma grande ameaça central da história. E aí fica naquele negócio tipo, por enquanto, apenas você ter um arco que começa, termina, acumula pro próximo que vai começar e terminar, é muito legal. Eu não sei até quando que vai ser legal acompanhar sem um ponto final. Ao mesmo tempo que talvez quando essas coisas se juntarem, os inimigos, um criptídeo daqui, eu tô falando certo criptídeo também? Eu não sei, eu acho que essa palavra existe no meio dos ocultistas do mundo real em português. Mas enfim, essas criaturas misteriosas daqui, ou alienígenas do passado ali, quando se acumular, existe o risco de o autor acabar fazendo aquele bagulho de na verdade era tudo um grande plano desde o início. Porque o Okarun teve os seus poderes despertados. Ele não tem poder despertado, né? Na verdade, ele fica com resquício do poder da vovó Turbo. Mas sei lá se alguma hora fala, mas na verdade sempre houve o plano de colocar os poderes da vovó Turbo e colocar em alguém. E na verdade, o Okarun tem um talento nato para isso e sempre foi um plano. Tomara que não. Tomara. Eu torço para que ou não seja isso, ou confiar no fato de que Yukinobu Tatsu, o nome do mangaka que eu suponho que seja esse, tô falando de cabeça, confiar no histórico positivo. Sabe? Até agora, tudo que foi feito de maneira muito bem encaixadinha pra não parecer forçado quando coisas de antes voltam. Vamos ver até que ponto ele consegue. Ou se ele vai pisar na bola. Ou se ele não vai fazer isso e fica só repetitivo e encher o saco. Por enquanto não me encheu o saco. Por enquanto tá extremamente positivo. Eu curto muito Dandadan. Assim, eu preciso me atualizar em outros mangás sendo publicados hoje. Mas Dandadan, dos que eu li de coisa atual, muito da hora. Vou continuar recomendando. Tomara que o anime continue fazendo sucesso. Porque de fato ele é um sucesso. E que ele seja a nova coisa. Porque eu sempre torço para a nova coisa ser boa. E não ser Kimetsu no Yaiba. Sabe? Enquanto a nova coisa for Dandadan, bom, positivo para todo mundo. Então ficamos por aqui.
Você pode comentar este episódio aqui na área de comentários. Se você curtiu essa temporada, se você curte o mangá, só não coloque spoiler pra mim, tipo, não, Kitsune, você falou que vai ficar uma bosta, na verdade vai ficar uma bosta sim! E sejam, né, comedidos nesse ponto. Mas comentem, interajam, dá like no vídeo, inscrevam-se no canal e considerem colaborar com o nosso financiamento coletivo para que o projeto continue existindo, para que ele seja viável, para que eu continue podendo fazer, que senão vai ser complicado. E pra gente bater meta, Kitsune, quando é que você vai fazer o podcast de 24 horas sobre Bleach? Meta do Catarse, vai lá no Catarse. Eu não vou fazer podcast de Bleach se não chegar na meta do Catarse. Acabou. Muito obrigado a todo mundo que já apoia. Esses são os nossos top tier, hall da fama dos nossos apoiadores. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você e até a próxima. Falou.